companheiro Rui está aqui com a gente. Boa noite, Rui. Boa noite, companheiros. Boa noite, Rui. Rui, eu vou fazer a pergunta que eu tô já fazendo aqui pro pessoal desde que a gente começou. É a eleição mais apertada da história? Olha, eu não tenho a estatística, mas eu suponho que sim. Eu não me lembro de ter visto uma eleição tão apertada assim no Brasil, não. É, com certeza, a eleição mais apertada desse período, né? De eleições presidenciais. Bom, e eu acho que fica na cabeça de todo mundo o seguinte: a eleição está sendo Lula está oficialmente eleito, matematicamente eleito. Como é que se diz? Perdi um pouco o raciocínio. A eleição muito apertada, conforme a gente, né, vinha falando, que não tinha que ter salto alto, não tinha que ter já ganhou, e aconteceu o que a gente falou. Mas o que fica agora é o seguinte: com essa diferença minúscula, né, como é que o Bolsonaro vai encarar o negócio, né? Será que há uma perspectiva? Muita gente está, inclusive no chat, falando. Será que o Bolsonaro vai aceitar a derrota? Olha, eu acho que ele... Não sei se ele vai formalmente aceitar a derrota. Mas, finalmente, ele vai aceitar a derrota, porque o que ele vai fazer agora? Só que, com essa margem de votos, nós temos aí uma ampla possibilidade de uma crise política muito grande. Né? Porque o Bolsonaro quase ganha a eleição presidencial, a gente tem que falar isso daí, né? O pessoal tem todo o direito de comemorar, mas nossa obrigação aqui é ver os problemas que surgem. É uma vitória problemática, não é uma vitória tranquila, né? 1,5, 1,6, sei lá quanto que vai chegar a eleição, é uma vitória muito apertada. E o Bolsonaro tem uma posição forte no Congresso, tem uma posição forte nos governos estaduais. Ele ganhou São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Quer dizer, é uma situação muito complexa, né? Na minha opinião, o PT, né, errou muito em não se lançar na mobilização popular. Poderia até ter perdido essa eleição pela diferença, né? O Bolsonaro avançou muito, não avançou o suficiente para ganhar, mas avançou extraordinariamente. O país está dividido pela metade, né? E numa situação parecida com essa, mas mais favorável, a Dilma foi derrubada. Então, tudo isso daí inspira uma preocupação, né? Nós temos que ver como é que vai ser o governo do PT. Aí também nós temos uma quantidade muito grande de problemas. O PT ele montou uma caravana eleitoral aí que tem todo tipo de coisa estranha, né? E como a gente vê no resultado, essas coisas estranhas aí não ajudaram muito o PT, não. Né? Veja só, o PSB não garantiu a situação do PT em lugar nenhum do Brasil. O PSB de Pernambuco, que foi onde houve uma crise política, apoiou o PSDB desde o começo. A Simone Tebet ela fez campanha em tudo quanto é lugar, menos no lugar onde ela tem um pouquinho de voto, que é o Mato Grosso do Sul, onde o Bolsonaro arrasou. O Alckmin era para garantir a vitória do PT no interior de São Paulo. Foi acachapante a vitória do Bolsonaro. Então, o PT herdou aí uma trupe, né? A palavra aqui corresponde bem, que vai causar muito problema e que não acrescenta nada na realidade. Agora, eu acho que todos aqueles que, como nós, batalharam pela vitória do Lula, têm que comemorar a vitória, logicamente. Nós temos que não só comemorar, nós temos que comemorar e temos que defender essa vitória, porque ela vai ser necessário defendê-la. Eu acho assim, né? É bem provável que o primeiro momento seja um momento de aparente tranquilidade. Mas mais cedo ou mais tarde isso aí vai se desenvolver como uma crise política, não há dúvida nenhuma.
digamos assim, um pouco jogar água no chope do pessoal que está festejando, mas, né, não dá para a gente aqui fazer o papel de torcedor. A nossa função aqui é ver as coisas com clareza e esclarecer, né? Eu acho que nós temos todos esses problemas. A formação do governo vai ser um problema. Lula vai enfrentar várias batalhas aí. E, logicamente, na medida em que ele agir, né, contra os interesses do grande capital, em favor dos trabalhadores e contra o imperialismo, nós vamos estar dando apoio a ele nessa luta, né, nessas condições, logicamente. Rui, como é que fica, agora que você falou no imperialismo, né? Como é que fica justamente essa situação? A gente viu nos últimos dias esse apoio, eu não sei nem se dá para chamar de apoio, mas essas manifestações, né, do imperialismo. Teve até super-herói da Marvel, sabe aquelas coisas que a gente vê muito, né, aquela movimentação do imperialismo, quando eles estão com alguma preferência, querem manifestar alguma opinião. Como é que fica isso daí em relação ao resultado, e se esse resultado, essa diferença pequena, tem alguma relação com isso, né? Porque eu acho que vai ter muita gente falando, não, esse apoio foi significativo para o Lula ter ganhado a eleição, talvez. Eu acho que vai aparecer essa interpretação, né? Vai ter gente que vai falar que a Simone Tebet fez a diferença aí. Não é muito normal que a gente pense assim, mas enfim, outros vão falar que foi o Alckmin, outros vão falar que foi o New York Times, sei lá. Porque no mundo tem doido para tudo quanto é coisa. Não foi isso daí, não está muito claro o que aconteceu, né? Como é que o Lula conseguiu essa vitória? Porque o PT foi muito mal na campanha no segundo turno. Melhorou em relação ao primeiro, mas não era suficiente, na minha opinião, para enfrentar o rolo compressor bolsonarista, que teve coação, teve operação agora da Polícia Rodoviária, teve um monte de coisa. Então a gente teria que ver, né, de onde que saiu essa diferença exatamente. Eu acho que a gente tem que analisar cuidadosamente a eleição em alguns lugares, por exemplo, Minas Gerais, né? Como é que o Bolsonaro não ganhou em Minas Gerais? Quem que garantiu a vitória do Lula em Minas Gerais? Claro que muita gente vai falar o seguinte, que não, é o apoio popular. Tudo bem, o Lula tem um apoio popular imenso, mas apoio popular só não ganha eleição. A eleição não é uma coisa, como é que se diz, uma disputa, um registro limpo e honesto da opinião do povo. A gente viu que teve muita manipulação. Bolsonaro teve que apelar para um verdadeiro golpe eleitoral, que acabou fracassando, mas estava em marcha, né? Então a gente teria que analisar cuidadosamente esses dados aí, para ver o que foi que garantiu a vitória do PT, uma vitória muito apertada. Nós temos aqui uma pergunta no superchat do Franklin Limeira. Rui, você acha que tem chances do Bozo ser preso? Eu acho difícil. Pode ter muita briga aí, mas eu acho difícil. Veja bem, né? O pessoal tem que acompanhar a evolução da posição da burguesia em geral em relação ao Bolsonaro. Né? Antes da eleição, né, o STF e o TSE, o Alexandre de Moraes, estava aí, né? Teve muita gente, inclusive, que caiu no golpe de falar que ele era o... Teve gente que falou, veja só, que a única barreira que existia, né, entre uma ditadura declarada e a democracia era o Alexandre de Moraes. Na eleição, o Alexandre de Moraes lavou as mãos, né? Então, nós temos que levar essas coisas em consideração, né? Não acho que a burguesia vai partir para cima do Bolsonaro com tudo, não. Pode ter crise, lógico, sempre tem, né? O mundo é muito complicado e a situação política é muito volátil. Mas o que nós vimos hoje, todos vimos, né? O pessoal protestando contra essas blitz da Polícia Rodoviária Federal nas estradas e o Alexandre de Moraes declaradamente lavando as mãos, falando que estava tudo bem, que estava tudo certo, quando é óbvio que não estava tudo bem. O negócio é o seguinte, né? Vamos deixar claro.
não é para fazer blitz no dia da eleição. Nem dentro, nem fora das cidades. Isso é totalmente irregular. Totalmente. Né? E o Alexandre de Moraes concordou com tudo. Então, isso aí não indica que o pessoal vai para cima do Bolsonaro para prender ele. Acho que vai ter muito jogo de cena, vai ter coisa dali, coisa daqui, mas nós temos que lembrar o seguinte, Bolsonaro sai da eleição com a segunda maior votação, né, numa eleição presidencial de todos os tempos, só inferior à votação do Lula nessa eleição. Quer dizer, você botar esse homem na cadeia aí é complicado, né? Rui, vou perguntar uma coisa que eu perguntei para você, acho que no primeiro turno, né? Só que eu acho que agora faz mais sentido fazer essa pergunta. Qual que é a principal tarefa nossa, né, em Partido Revolucionário, agora que nós temos, né, a esquerda de volta no poder e com um candidato que nós apoiamos, né, que é o Lula? Bom, o nosso apoio ao Lula foi um apoio crítico. E a nossa posição diante do governo vai ser uma posição crítica também. Nós não vamos apoiar o governo sem mais nem menos, não é isso. Nós vamos apoiar todas as medidas que realmente tiverem um caráter progressista. E nós vamos combater aquilo que a gente achar que vai no sentido contrário. Eu acho que esse posicionamento nosso é um posicionamento construtivo. Né? Nós não vamos, por exemplo, fazer campanha junto com a direita e tal, né, para desestabilizar o governo Lula, como fez uma boa parte da esquerda, Boulos, PSTU, PSOL, etc. e tal, com a Dilma. Não vamos fazer nada disso, mas a nossa posição vai ser crítica. Vai ser crítica principalmente no seguinte, nós achamos que o PT, o Lula, deve enfrentar as coisas que vêm pela frente. Então, nós vamos estar aqui, né, enfrentando os mesmos problemas e sendo crítico da maneira como é enfrentado. Nós temos que fazer um balanço crítico da eleição. Essa eleição foi por um triz. Essa que é a realidade. Né? Nós falamos o tempo todo, a situação é perigosa e tal. Felizmente, né, no final, o Lula ganhou a eleição. Para mim, né, é até um pouco misterioso por que ele ganhou a eleição. Porque o rolo compressor bolsonarista era muito forte. Eu não compartilho da ideia de que simplesmente, né, já falei aqui, a questão do apoio popular. Nós temos que levar em consideração também o seguinte, que na maioria das capitais o Lula perde. Quer dizer, onde tem a população mais organizada, mais politizada, o Lula perde. Uma das grandes exceções é a cidade de São Paulo, né, que reafirma, né, a sua posição como sendo uma cidade que tem um posicionamento progressista. No interior, não. Mas... E no interior a gente tem que ver também, né, como foi o voto nas maiores cidades do interior do estado de São Paulo. Então, nós vamos ter que ver tudo isso, nós vamos ter que acompanhar, nós vamos ter que analisar, entender aí as coordenadas que estão colocadas, porque elas são fundamentais para entender o embate que vai se dar. A burguesia e o bolsonarismo, de um modo geral, eles vão fazer essa análise. Vão analisar que tipo de apoio que o Lula tem, a falta de apoio, né? O fato de que o apoio maior não é nas capitais, é uma deficiência, porque se houver um ataque contra o governo Lula, é preciso mobilizar o pessoal das capitais. Não adianta nada mobilizar o interior do Maranhão, você entendeu? Eu queria fazer uma pergunta, Henrique, para o Rui, é o seguinte. Eu recebi, não faz nem alguns segundos no meu celular, uma mensagem dizendo que o golpe de 2016 foi derrotado hoje. Com uma expressão de alegria e tudo, eu olhei e falei, bom, será fato mesmo que está todo ele derrotado? O que a gente deveria fazer? Meio que parecido com a pergunta anterior, mas a gente observando de fora, eu recebi a mensagem, eu não consegui ficar tão feliz, porque eu lembrei que eles mudaram muita coisa na Polícia Federal, no Poder Judiciário e uma série de outras questões que foram alteradas
durante o golpe de Estado. Então, na verdade, a pergunta é, o golpe de 2016 foi derrotado hoje? Olha, se isso daí significa que acabou, não. A gente continua vivendo sob as mesmas coordenadas do golpe de Estado de 2016. O golpe de Estado sofreu hoje uma derrota importante. Mas essa derrota, ela está consolidada, ela vai se manter? Isso não dá para a gente afirmar aqui. É importante ver isso daí, né? Por exemplo, para nós que lutamos contra o golpe de Estado, é importante observar que, de uma maneira ou de outra, né, as forças populares deram a volta por cima. No meio de uma confusão danada, mas deram a volta por cima. Quer dizer, aquele golpe ele foi relativamente fracassado, né? Quer dizer, ele deu certo, tiraram a Dilma, criaram uma situação de caos no país, etc. e tal, mas ele foi relativamente fracassado. Agora, se a expressão, né, o golpe foi derrotado hoje, significa que acabou toda aquela política, né, contra as forças populares, contra o PT? Não, isso não acabou. É assim, é como se você tivesse ganho aí uma semifinal, mas não ganhou o campeonato. A briga vai continuar para cima, você entendeu? Situação. Bom, nós temos aqui, Rui, 99,17% das urnas, mas só para chamar uma coisa que chama muita atenção. O Lula não conseguiu nem chegar no 51%. É tão apertada a votação que não conseguiu chegar no 51%. É quase aquele negócio do 50% mais um voto, né? De tão apertado que é. Você tem alguma pergunta? Tem superchat. Aqui algumas pessoas fizeram perguntas, né? Mas vamos agradecer a companheira Donise Meirelles, que mandou um superchat dizendo: orgulho do PCO, parabéns, obrigada sempre. Obrigado, companheira. O companheiro Kratos mandou um superchat, obrigado. O companheiro Franklin Limeira, a gente já fez a pergunta dele, né? Ele mandou um superchat falando: Rui, você acha que tem chances do Bozo ser preso? Obrigado. O Juraci Baena mandou um superchat falando: valeu PCO, empurrou o Lula e esse 1% ele conquistou do jeito que sabe, nas ruas e no vermelho. Obrigado, Juraci. O Carlos Adusto se tornou membro do canal, valeu, obrigado, camarada, novo membro. A Priscila Duarte também se tornou membro, valeu. Ou ela mandou um superchat, na verdade, li errado aqui. E ela falou o seguinte, ela já é membro por um mês, ela falou: Lula precisa de povo na rua para governar, e o PCO e o povo brasileiro estão prontos para defender o governo Lula nas ruas. A luta tem que continuar, companheiros. Obrigado, companheira Priscila. A Silvia Mirro também mandou um superchat com uma pergunta, falando: Bolsonaro pode tentar a manobra de Trump? Não, eu acho que esse negócio do Trump é um mito. O Trump não fez nada, né? Aquele negócio da invasão do Capitólio é uma coisa que, na política mundial e na política nacional brasileira, acontece volta e meia. O pessoal invadiu o Congresso Nacional Brasileiro, foi invadido umas 100 vezes, desde a Constituinte de 88. Isso aí foi muito exagerado, como propaganda e tal, foi usado aqui. Eu não acho que... O Bolsonaro, eu acho que ele não vai chegar e falar assim: foi tudo justo, foi tudo honesto e tal. Ele vai desqualificar a eleição. Mas não há golpe, né? Ninguém viu essa mobilização golpista. Então, eu acho que eles vão, digamos, dar um passo atrás para se recompor e vão partir para uma ofensiva contra o governo PT. Vão esperar o melhor momento. Isso eu acho que sim. Isso eu acho que vai acontecer. O Cotonete de Privada do STF mandou uma pergunta aqui. Como explicar a votação de 70% do Bolsonaro no Acre e em Roraima? Valeu, obrigado pela superchat. Bom, é importante lembrar que o Acre é o estado da Marina Silva, né? Ela se elegeu em São Paulo com o voto do PT, mas não conseguiu voto nenhum no estado dela. É o perfil dos apoiadores do...
Esse voto de 70% é que o Acre é como vários estados brasileiros, existe um controle muito grande de uma oligarquia política e econômica, né? Por isso que eu digo, é estranho o que aconteceu em Minas Gerais, que Minas Gerais é conhecidamente um estado oligárquico, né? Não por exemplo, o voto em São Paulo. A grande São Paulo é metade do eleitorado de São Paulo. Já em Minas Gerais, o eleitorado do interior do estado é muito grande. São cidades pequenas, são cidades rurais. É uma oligarquia que domina. Por que o Lula ganhou nesse estado, né? O Bolsonaro não conseguiu virar o jogo, mesmo com o apoio do Zema. A gente teria que ver. O Álvaro Faria mandou um superchat também. Ele perguntou: amanhã o dólar dispara? Obrigado, Álvaro, pelo superchat. Não sei, né? Não sei, vamos ver. Mas eu acho que a burguesia está consciente de que essa era uma alternativa na eleição, a vitória do Lula. Bom, aquela coisa que vai pegar eles de surpresa e causar uma bala. Não vai ser uma surpresa, mas só vai haver muita pressão contra a política econômica do PT, sem dúvida nenhuma. Que é uma política econômica muito moderada, mas isso aqui é totalmente inaceitável para os banqueiros, né? Bom, Rui, não sei se você tá Sem mais perguntas, sem mais perguntas. A gente poderia ficar aqui. Façam as perguntas aí do público e a gente encerra. Bom, Nós vamos falar muito mais depois que a gente analisar com cuidado os resultados, lógico. Nós estamos, só para o pessoal ter uma ideia, deu uma travadinha aqui. Eu acho que deve ser também aqueles votos que o pessoal não consegue, que fica para trás, né? Sempre tem alguma coisa. Está com 99,28%. E 50,86% para o Lula, 49,14%. E conseguiu pelo menos chegar mais ou menos uns 2 milhões de diferença de votos. Sabe? Que deu 1,5% de diferença? Não? Deu 1,5%? É isso mesmo. É isso, né? É uma vitória apertadíssima. O Alan mandou É uma vitória nítida, não estou dizendo que né? a vitória do Lula é questionável. A vitória é inquestionável, não tem isso daí. Aí o Alan perguntou aqui: Rui, a Simone contribuiu para que o Lula perdesse 4 milhões de votos? Olha, é interessante, né? Porque o Bolsonaro aumentou 4 milhões de votos, que Seria dela, né? Que seria a votação dela, da terceira via, né? Com certeza ela não acrescentou muita coisa, né? Mas aí tem gente que... Eu já vi... Tem gente que se diz de esquerda, né? Que fala que o Lula deveria apoiar a Simone Tebet para presidente. Tá louco. Ronaldo Ferreira pergunta: a grande votação no Bozo não tem que fazer o cálculo dos bilhões derramados recentemente? E mais tantas outras falcatruas, só se conta os votos como se fosse tudo limpo? Não, o problema é o seguinte, veja bem, a votação do Bolsonaro está muito longe de ser uma coisa limpa. Ela foi uma coisa profundamente desonesta. Como é, em geral, a votação da burguesia. Não é que o PSDB tem mais... Você acha que o PSDB vai ter mais voto que o PT? No voto mesmo popular? Não. O pessoal consegue ganhar uma eleição devido a falcatruas. O Fernando Henrique Cardoso ganhou a eleição porque ele deu um golpe. Né? O golpe do Plano Real. E foram dados muitos golpes. Então, isso daí está na conta. O problema é que a gente tem que entender que não há uma luta entre a justiça e a injustiça, entre a verdade e a mentira. É uma luta social. E na luta social, esses são os meios que a burguesia tem para controlar o país. Esse rolo compressor. Né? Quer dizer, nesse sentido, a burguesia mostrou força. Comprou voto, coagiu o funcionário de milhares de empresas. E sabe-se lá mais o que aconteceu, porque ninguém está em tudo quanto é lugar para ver o que está acontecendo. Em algum lugar tem alguém que denuncia, em outros o pessoal abaixa a cabeça e pronto. Né?
teve essas denúncias aí da Polícia Militar no Rio de Janeiro, tem o negócio da Polícia Federal, tem um monte de coisa. Mas isso é a força da burguesia. A força da burguesia não é a força popular, é o rolo compressor. O Bolsonaro, ele tem as duas coisas, ele é diferente do PSDB nesse sentido. Ele tem um certo apoio popular e ele tem um rolo compressor. Ter derrotado isso é importante, é uma vitória importante. Mas nós temos que ter claro que isso daí não vai embora porque perdeu a eleição, não. Essa força continuará aí. Né? E o enfrentamento vai continuar se dando. Então nós temos que ver o que vai acontecer. O Cultura Bus mandou um superchat falando: Rui Costa praticamente organizou a campanha vitoriosa de Lula na segunda volta, colocando em pauta os interesses da classe trabalhadora. Obrigado. E Sou Eu falou: PCO, vamos para Brasília na posse? Perguntou. O nosso negócio não é ir para a posse, não é bajular o Lula. Nosso negócio é todo político. É como o companheiro falou, que a gente organizou a campanha. A gente não organizou a campanha, mas que nós tivemos uma diretriz, né, que era correta e que, felizmente, ela foi parcialmente colocada em prática pelo PT. Esse é fato. É isso que nós temos que fazer aqui. Nós vamos procurar em algum momento agora, depois da vitória, né? Vamos procurar conversar com o Lula, por que não? Mas o nosso negócio é travar a luta política. Bom, tem umas... Tinha pergunta. Juliano, fala. Não, você colocou um pouco agora esse problema. Eu acompanhei as eleições desde o final dos anos 90 e aí eu tive a impressão nítida, pelo menos agora, que a questão do bolsonarismo é muito diferente do que a direita tem apresentado no último período. Aécio, Serra, FHC, a gente não conseguia ver essa força política e social nas ruas. Eu, pelo menos, não enxergava. Agora, com o bolsonarismo, você enxerga. A gente foi, quando a gente esteve aqui, inclusive na favela aqui perto aqui de onde a gente está, no mesmo beco tinha um cara que era Bolsonaro e um outro cara que era Lula. Aí o cara falou assim, não entrega pra ele não porque ele é Bolsonaro. Aí o cara, não, eu sou Bolsonaro, mas eu queria só ver porque é ladrão, o Lula é ladrão, não sei o quê. Mas a força política social do bolsonarismo, para mim, é muito mais nítida do que os outros candidatos da direita. Minha impressão, sabe? Que é o que me chama a atenção nessas eleições, me chamou, né? Então, a diferença entre o bolsonarismo e a direita tradicional é que o bolsonarismo é uma força mobilizadora. Ele mobiliza não apenas determinados setores sociais, evangélicos, etc. e tal, mas ele, inclusive, mobilizou o próprio aparato do Estado para a eleição. Os outros, eles são uma força está mais para desmobilizadora. Eles manipulam, né, a opinião. Joga para cá, divide, põe para lá, tal. É uma coisa diferente que eles fazem. Nós temos que ter claro que, a partir de agora, nós vamos ter que lidar com o bolsonarismo. E isso daí implica, na minha opinião, para a esquerda, em que é preciso refazer as concepções totalmente equivocadas, né, a respeito do bolsonarismo. Bolsonaro, goste ou não, teve quase 50% dos votos. Você adotar a política de que tudo isso é gado e essa coisa toda, de que os evangélicos são todos corruptos e tudo mais, isso não vai dar certo. É o caminho para o desastre. É preciso enfrentar isso daí de outra maneira. Não adianta chamar lá o Janones com aquela palhaçada que ele fez na eleição, tá? Vai ser necessário mobilizar a grande maioria da população a partir dos seus interesses econômicos. Eu acho que não estou dando aqui conselho para o Lula, mas eu acho que o Lula deveria imediatamente soltar aí vários projetos de lei, decretos, que favorecessem todo mundo, os trabalhadores, imediatamente. Se preocupar com isso.
deixar o resto de lado. O resto não tem importância. O que tem importância é, sei lá, aumentar o salário mínimo, ter uma política para recuperar os direitos perdidos dos trabalhadores, imediatamente colocar o negócio que ele falou, do novo Bolsa Família com os dependentes. Eu acho que até 6 anos é pouco, deveria aumentar isso daí. O pessoal tem que ficar esperto. Os primeiros governos do PT, eles ficavam naquela situação assim, não, ganhamos a eleição, está tudo seguro. Não é verdade. Né? A derrubada da Dilma mostrou que a coisa é complicada. Então, é preciso agir, é preciso mobilizar os trabalhadores. Não adianta chamar a Simone Tebet, não adianta chamar o Alexandre de Moraes, isso aí não vai dar em nada. Como já não deu nessa etapa das eleições. Bom, companheiros, o PCO está indo para Paulista, aqui em São Paulo. Então a gente queria agradecer o companheiro Rui. Amanhã, lembrando que amanhã tem marxismo, na terça tem análise da terça, nossa programação normal aqui durante a semana, para a gente analisar muito isso daí. Tem o Diário Causa Operária, tem o Jornal Causa Operária. Então, análises não vão faltar aqui. A gente vai continuar aqui? Eu vou explicar. O companheiro Rui vai sair e o companheiro Chico também está indo para Paulista. Então, Chico, boa noite. Bom ato para Paulista. Eu e o Juliano vamos continuar aqui, a gente vai fazer uma espécie de balanço do agrião, né? Ou zona da apuração, talvez, alguma coisa assim, né? Aproveitar que a gente já ia fazer a zona do agrião e continuar aqui ao vivo com os companheiros para falar. A gente fala um pouquinho de futebol também, fala como estão os atos em todo o país, porque tem fogos, tem bateria já acontecendo aqui. E é isso. Obrigado, companheiro Rui, obrigado, Chico, até mais.